até este momento. O Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é perfeito. Eu tenho sentido e provado cada dia mais coisas extraordinárias da parte do nosso Deus. Espero que os irmãos estejam sentindo também. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma tremenda. Obrigado, João. Menino bom. E estou sentindo a presença do Senhor de uma forma muito boa aqui hoje. O ambiente está diferente. Toda vez que eu vou pregar, o Espírito Santo está facilitando demais para mim. Está preparando o ambiente, deixando tudo mais fácil. Agradeço a Ti, Espírito Santo, por isso. O Senhor é o melhor. Salmo 51. Amém. Antes, um texto bem conhecido por todos. Nosso querido salmista Davi o escreveu. E eu não vou ler o salmo todo agora, que depois eu vou dar uma passada por ele. Eu gostaria só que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. A última parte do versículo, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. A última parte do versículo 27 do capítulo 11, 2 Samuel. Diz assim o texto: Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Nós bem sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que teve a aprovação do Senhor para que pudesse agir, para que pudesse fazer coisas e dizer coisas com muita segurança de que assim dizia o Senhor. Davi deixou claro que ele era realmente, verdadeiramente, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele cometeu um pecado gravíssimo perante o Senhor. Davi, assim como todos os homens dessa terra, pecou contra Deus. E o pecado de Davi deixou Davi bastante preocupado, deixou Davi bastante chateado, deixou Davi bastante triste. Porque a falha de Davi trouxe consequências desastrosas para o seu reino, para a sua família e para outras famílias que estavam envolvidas ali dentro daquele contexto. Porque uma mulher estava se banhando de janela aberta e uma tragédia aconteceu. Davi, ali do alto do seu palácio, ao ver aquela mulher se banhando, ele desejou aquela mulher. E ele, na autoridade que ele tinha de rei, ele consumou o seu ato pecaminoso. Porque a palavra do Senhor nos diz que o pecado, ele é gerado dentro do nosso coração. E depois desse pecado ser gerado, ele torna-se uma atitude. E depois dessa atitude ser praticada, ela gera morte. E essa morte é uma morte espiritual, é algo que causa uma grande tristeza no coração daquele que desagrada ao Senhor. E neste salmo, Davi registra a sua agonia, a agonia da sua alma, após um terrível crime de adultério e assassinato. Davi adulterou com aquela mulher. Davi matou o marido daquela mulher. Davi trouxe aquela mulher para o seu palácio.
Davi teve um filho com aquela mulher. E a partir dali, muitas coisas horríveis aconteceram com Davi e com a sua família. E lá no final da história, no capítulo 11, no versículo 27, o último capítulo do desfecho dessa história, está escrito: porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus então envia o profeta Natã até Davi. E o profeta Natã conta uma parábola e disse a Davi: este homem deveria morrer. O profeta Natã diz a Davi exatamente o que Davi fez, só que em forma de parábola. E Davi imediatamente dá o veredito e diz: esse homem tem que morrer. E o profeta Natã diz para Davi: mas este homem és tu. Davi então é tomado de um sentimento de culpa e horror. E foi nessa condição que Davi escreveu o Salmo 51. Foi nessa condição de um estado deplorável perante o Senhor, de um estado de tristeza, de agonia, de dor, por ter cometido um adultério e, consequentemente, um assassinato, sendo confrontado pelo próprio Deus através do profeta Natã. Davi, vendo a mão de Deus sendo pesada sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua geração, sobre a sua descendência, por causa desse ato pecaminoso. Davi reconheceu o seu pecado, se arrependeu e se prostrou perante o Senhor, pedindo perdão a Deus. E o relato do Salmo 51 é o relato de alguém que sentiu o peso do pecado quando um ato é cometido e esse ato ele afronta a Deus. Quando uma atitude é cometida e essa atitude entristece o coração do Senhor. Muitos, até mesmo Davi, poderia ter deixado passar. Poderia ter colocado, como se diz nos nossos dias, panos quentes em cima dessa situação e deixado para lá. Mas ao ele ser confrontado pelo profeta, e agora ele se arrepende daquilo que ele fez, ele escreve o Salmo 51. E em Provérbios 28, verso 13, diz que quem esconde os seus pecados não prospera. Olha o que Salomão diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas os que confessa e os abomina encontra misericórdia. Então a prosperidade, muitas das vezes, ela no âmbito espiritual, ela não vem por causa do esconder do pecado. Por causa da prática pecaminosa que foi gerada na mente, desceu para o coração, se transformou numa atitude pecaminosa, entristeceu a Deus, e esse ato continua sendo encoberto dia após dia, ano após ano, horas após horas, e isso causa uma tristeza, um constrangimento na pessoa que pecou e no Deus que é o alvo do pecado. Porque muitas das vezes nós pensamos que eu pequei contra o meu irmão, eu pequei contra a igreja, eu pequei contra o pastor. Não, você pecou contra Deus. E o Provérbios deixa claro que quem esconde os seus pecados não prospera. Então, o tema desse salmo na minha Bíblia é contrição e confissão de Davi. E eu fui olhar o que significa contrição, o que é estar contrito diante do Senhor. Refere-se àquele que sente dor, que sente tristeza e arrependimento por uma falha cometida. Isso é ter um coração contrito. Isso é uma atitude de alguém que entende quem é o Deus a quem ele serve,
E ao eles falhar contra Deus, ele sente essa atitude no seu coração, ele sente dor, sente tristeza, sente arrependimento por uma falha cometida contra Deus. Isso significa, porque uma palavra de origem latina que é contrito, que significa completamente esmagado, deteriorado, quebrado e subjugado. Esta é a reação, e essa deve ser a reação de um homem e de uma mulher de Deus quando escorrega durante a sua caminhada, quando tropeça durante a sua caminhada. Porque, irmãos, pecar não é e não será o maior dos nossos erros. O maior dos nossos erros é pecar, errar, falhar e não se arrepender perante o Senhor. Não ter um coração contrito ou contristado ou entristecido na presença do Senhor. Não pelo ato do pecado, mas porque você entende que você ofendeu ao próprio Deus. Que você ofendeu ao próprio Espírito Santo que habita dentro do seu coração. Esta foi a atitude de Davi. Foi isso que aconteceu com Davi quando ele caiu na real, quando ele foi confrontado pelo profeta e ele viu tamanho foi o pecado, tamanha foi a atitude que ele tinha cometido contra o Senhor. E o texto diz: contrição e confissão de Davi. Aquele que peca contra Deus, ele tem que sentir tristeza no seu coração. Ele sente uma dor como nunca antes ele havia sentido. É isto que está faltando, infelizmente, nos dias atuais. Na igreja pós-moderna e nessa geração a qual nós estamos vivendo, onde não valorizam a palavra do nosso Deus. Pessoas que pecam costumeiramente. Pessoas que pecam e continuam pecando porque acham que Deus está averso às suas ações, que Deus não está vendo as suas atitudes, que Deus já não mais pune, que Deus já não mais mata, que Deus já não faz mais nada. Mas o que Deus espera de nós, o que o Espírito Santo espera, é contrição nos nossos corações quando nós cometemos um pecado contra Deus. Quando nós falharmos contra o nosso Deus, o nosso coração tem que doer, nós temos que sentir dor, uma tristeza, não remorso, mas uma tristeza na nossa alma de dizer: o que eu fiz contra o meu Deus? Como diz Davi, eu pequei contra Deus. É isso que nós temos que sentir, como cristãos, como servo do Deus Altíssimo. Esta deve ser a atitude do crente quando ele tropeçar, porque nós vamos tropeçar, dia ou outro vai haver um tropeço, vai haver uma falha, mas isso não pode ser tratado como algo normal, isso não pode ser tratado como algo corriqueiro. Aconteceu, tá bom, vida que segue. Não! Dobre os seus joelhos, sinta a dor, o peso no seu coração de um Deus que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para a remissão dos seus pecados, e agora eu pequei e estou continuando vivendo a minha vida como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Não! Deus e o Espírito quer produzir no seu coração contrição, Ele quer produzir uma dor, Ele quer produzir até mesmo um desespero, ao ponto de você correr aos pés do Senhor e pedir perdão a Deus, para que Ele possa restaurar a sua vida. Essa deve ser a atitude de um cristão. A Bíblia muitas vezes fala de um coração contrito, e de acordo com a Bíblia, o coração contrito é aquele em que o orgulho natural e a autossuficiência foram completamente humilhadas. Quando o homem peca, de acordo com a Bíblia, a contrição é quando o orgulho natural e a autossuficiência são completamente humilhados pela consciência de culpa. O que é isso?
Eu entender que eu não sou capaz de me auto-perdoar. Eu entender que eu não sou capaz de me acabar com aquela atitude de pecado. Eu entender que o tempo não apaga pecado. Como muitas das vezes nós fazemos algo e aquela pessoa esquece. Nós temos uma atitude errônea contra os nossos irmãos e aquela pessoa esquece, a vida continua e você continua conversando, brincando, mas quando nós pecamos contra Deus, não pode ser dessa maneira. Ainda que o mundo prega que é assim, a palavra de Deus diz que não é assim, porque a palavra de Deus fala de um coração contrito perante o Senhor. É um arrependimento que modifica o coração, que modifica a consciência, e nós sentimos a nossa consciência ser esmagada pelo peso da culpa do pecado. E era assim que eu via Davi sentindo quando eu li o Salmo 51. Era dessa forma que Davi se derramou perante o Senhor quando ele escreveu o Salmo 51. Ele viu que aquilo foi muito além das suas capacidades de se resolver sozinho. Ele viu que aquilo foi muito além da sua autoridade, do seu poder que ele tinha, da capacidade que ele tinha de ser ouvir da própria do próprio Deus, da sua boca, dizer que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Ele poderia ter usado isso como estratégia para aplacar o seu pecado, mas não, Davi se derramou, Davi confessou, Davi mostrou para Deus que ele estava com o coração contrito. E a confissão é uma parte extremamente importante na vida cristã. Confissão significa admitir alguma coisa. Então, quando o Davi confessou, o coração dele ficou contrito, ele sentiu o peso, a dor, a tristeza daquela atitude que ele cometeu contra Deus, e agora ele confessa o seu pecado. Ele admite para Deus. Quando confessamos, reconhecemos os nossos erros e pedimos perdão a Deus. Porque se nós não confessarmos, é sinal de que nós não reconhecemos, e é sinal de que nós entendemos que aquilo não tem nada a ver, que aquilo não tem importância, que isso não vai pesar contra a minha vida, que está tudo bem, está fluindo, está acontecendo, mas a palavra de Deus diz não, o Espírito Santo diz não, e nós precisamos entender que o pecado é algo terrível, é algo horrível, é algo que é a única coisa que separa o homem de Deus. Não existe nada nesse mundo que possa separar o homem do Senhor, senão o pecado. E Deus perdoa quem confessa os seus pecados. Deus perdoa, Deus traz o bálsamo. E junto com esse bálsamo, com esse perdão, vem a prosperidade espiritual. Vem o romper em áreas que você nunca antes havia rompido. Vem um acréscimo, um alívio do Espírito na sua vida, como nunca antes você havia sentido. E aí Davi começa no verso 1 com uma oração, ele diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Olha o contexto onde Davi estava. Tomou a mulher do seu melhor amigo, um dos melhores homens que ele tinha na guerra, e agora ele manda aquele homem de volta para a guerra, coloca ele na frente de batalha para que aquele homem morra. E agora Davi, ele entende isso, ele diz: tem piedade de mim, ó Deus. Eu vejo Davi com a mão na cabeça, de joelhos dobrados, rasgando as suas vestes e dizendo: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Ele diz: por misericórdia, não por justiça. Misericórdia é o atributo do pecador, faz parte da natureza divina, como justiça. Ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Porque ele sabia do seu pecado. Ele sabia que ele precisava do perdão, não meramente da piedade de Deus, mas ele precisava do perdão do Senhor. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado.
Olha qual é a atitude, olha qual é a oração nos 2 primeiros versos que Davi faz, uma oração e uma súplica a Deus. Ele suplica ao Senhor: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Porque ele entendeu na sua mente, no seu coração, ele pede perdão pelos seus grandes pecados, por causa que ele sabia das grandes misericórdias e do tamanho do amor do nosso Deus. Quando Davi diz: conforme a tua grande misericórdia, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, é porque ele sabia com quem ele estava lidando, qual era a capacidade, o tamanho do poder e do amor do nosso Deus. Ele diz: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões. Olha a atitude de um coração contrito perante Deus. Olha como deve ser o comportamento de alguém que verdadeiramente espera receber o perdão de Deus por causa do seu pecado. Ele diz no verso 3: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Olha como ele se expressa a Deus, para que Deus entenda como ele precisa dessa graça tão maravilhosa que só Deus pode dispensar a nosso favor. Pois no meu íntimo eu reconheço, Deus, eu sei das minhas transgressões e trago sempre presente, ou seja, Deus, onde eu vou, eu sinto horror do meu pecado na minha carne, nos meus ossos. Isso está acabando comigo, Deus, isso está me corroendo, isso está me destruindo, Deus, me perdoa. Essa era a oração de Davi. Ele suplicava pelo perdão de grandes pecados por causa da grandeza, da misericórdia e do amor do nosso Deus. Pecados que muitas vezes merecem o inferno, pecados que muitas vezes merecem a condenação, mas pelas infinitas bondades e misericórdias do nosso Deus, Ele está sempre pronto a perdoar os nossos pecados. Ele está sempre pronto a virar a página e começar a escrever uma nova história para a vida daquele que chega perante Ele com o coração contrito e se arrependido perante o Senhor. E ele confessa o seu pecado. Ele diz no verso 4: pequei contra ti. Olha o que eu disse para os irmãos: muitas das vezes nossas falhas, muitas das vezes os nossos pecados, nós entendemos que isso foi contra o irmão. Ah, mas eu só ofendi o fulano, só ofendi o ciclano, está tudo bem. Olha o que Davi diz quando ele entra em oração perante o Senhor: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Ele já entendia pela grandeza e pelo peso daquilo que ele fez contra Deus, que ele poderia ser condenado. Essas atitudes fazem uma enorme diferença para aqueles que verdadeiramente querem continuar caminhando com Deus, daqueles que querem confessar os seus pecados e dizer: Deus, eu reconheço. Irmãos, não tem como entrar perante o Senhor com um coração dessa forma e não obter o perdão de Deus. Não tem como entrar perante o Senhor com um coração quebrantado dessa forma e não receber a graça de Deus, e não receber poder da parte de Deus para continuar a sua vida, uma vida de vitória, uma vida de conquistas, no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Porque não adianta, querido, não importa quanto tempo aconteceu, não importa quanto tempo foi a prática, é necessário entrar perante o Senhor, confessar os seus pecados, para que Deus libere o perdão sobre a sua vida e você comece a prosperar no âmbito espiritual, em nome de Jesus. Ele se humilhou perante o Senhor. Não uma mera confissão com os lábios, mas ele se humilhou perante o Senhor.
Ele diz: eu reconheço que eu sou pecador. No verso 5. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que concebeu-me a minha mãe. Olha a sinceridade de Davi para com Deus. Quantas das vezes as pessoas não aceitam nem você dizer que ela é pecadora, que ela nasceu em pecado, como a palavra de Deus nos deixa claro. Agora Davi, ele mesmo vem, olha Davi, irmãos, quem era Davi? Olha a posição que Davi estava, olha a autoridade que Davi tinha, olha a comunhão que Davi tinha com Deus. Agora ele vem e diz: eu reconheço que sou pecador, eu reconheço a minha falha, eu sei que eu sou digno até mesmo de ser condenado, eu sei que desde o ventre da minha mãe eu era um pecador. Ele diz no verso 6, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras da tua sabedoria. Olha o desejo de Davi, é que Deus dentro dele trabalhe e o limpe e o purifica e faça dele um novo homem. Faça dele novamente um homem segundo o coração do Senhor. Porque o pecado entristece, o pecado acaba com o ser humano. Quando nós falhamos com Deus ou falhamos com as pessoas que estão à nossa volta, isso automaticamente se torna uma falha para com Deus. A primeira coisa que nós queremos fazer é esconder, como Adão escondeu. É fugir da presença do Senhor. Mas agora Davi vem mostrando uma nova face de uma pessoa que tem uma vida com Deus, de uma pessoa que tem comunhão com Deus, de uma pessoa que verdadeiramente conhece a Deus. Davi vem agora dando a receita, dando a fórmula de como nós devemos nos relacionar com o Senhor quando nós cometemos algum tipo de pecado, para que nós não venhamos fugir da presença do Senhor, nem nos esconder do Senhor. Porque o pecado, ele causa separação. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado entristece a Deus. E não somente a Deus, como aquele também que cometeu o pecado. Verso 7, ele diz: portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me mais branco do que a neve serei. Isso é fé. Isso é dizer para Deus algo que você acredita que Ele é capaz de fazer. Fé no ato de uma expiação do pecado. Fé no ato de que Deus pode perdoar o pecado, não importa o nível dele. Não importa quão dano ele causou, não importa quantas consequências ele causou. E Davi agora ele diz para Deus: purifica-me. Quando ele diz purifica-me, ele está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é capaz. Deus, eu sei que o Senhor pode. Deus, eu sei que com a minha grandeza, com o meu poder, com a minha autoridade eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode me purificar, e o Senhor me purificando, eu ficarei mais branco do que a neve. Senhor, eu posso até tentar, Senhor, eu posso até fugir, eu posso até me esconder, mas isso pode trazer uma tranquilidade para minha mente momentânea? Pode trazer paz para o meu coração momentâneo? Pode, mas somente através da purificação que vem do Senhor, eu poderei ficar mais branco do que a neve. Isso é um ato de fé. Porque quem não tem fé, não confessa os seus pecados ao Senhor. Fé no método de sua aplicação. Limpa-me. Limpa-me. Somente o sangue de Jesus, aspergido sobre nós, derramado sobre nós, jogado sobre nós, tem poder para nos purificar dos nossos pecados. Ele diz no verso 8: faz-me voltar ao júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele está dizendo: Senhor, a partir do momento que eu pequei, eu fiquei triste. A partir do momento que eu pequei, eu fiquei desanimado. A partir do momento que eu pequei, os meus ossos pareciam que estavam se quebrando.
Mas ele disse: Senhor, eu sei que se o Senhor me limpar, eu sei que se o Senhor dispensar sobre mim a tua graça, eu voltarei a ter júbilo, eu voltarei a ter alegria, eu voltarei a ter prazer de estar na tua presença, voltarei a ter prazer de estar na tua casa. Por que vocês acham que muitas pessoas saem da igreja e nunca mais voltam? Aleluia. É porque eles não voltam. Por que eles vão e não voltam mais? É porque muitas das vezes tentaram se purificar com as suas próprias forças. Tentaram se purificar com a força do seu próprio braço. E aí eles não conseguem, aí eles ficam tristes, ficam desanimados, ficam desesperados. Mas Davi diz que quando Deus purifica, quando Deus faz a obra da purificação, quando nós chegamos perante Deus com o coração quebrantado, contrito, sentindo dor perante Deus por causa daquela falha, não se sentindo, a vida é assim mesmo, o ser humano peca, não, sentindo dor, dizendo: Deus, eu pequei contra ti, Deus, eu não queria, mas eu pequei, Senhor, me perdoa. E aí Deus dispensa graça sobre a sua vida, Ele te limpa, Ele te lava, te faz mais branco do que a neve. E aí o verso 8 diz: faz voltar o júbilo e a alegria. Faz voltar o prazer de estar na casa do Senhor novamente, de adorar a Deus. Fé na eficácia. Fé de acreditar de que o que Deus vai fazer e pronto, e acabou. Ele diz: ficarei branco. Ele acreditava, ele tinha fé, ele sabia o tamanho do seu pecado. Não era brincadeira não, irmãos. Depois vocês lêem lá o capítulo 11 de 2 Samuel. Não foi brincadeira o que Davi fez. Ele sabia quão grande era o seu pecado, quão grande era a sua falha. Mas ele acreditava que maior do que a sua falha era o poder de Deus. Ele acreditava que maior do que o seu pecado era a graça de Deus. Por isso ele diz: serei mais branco, ficarei mais branco. Ele dizia: Deus, eu sei que eu cometi um homicídio, Deus, eu sei que eu adulterei, mas se o Senhor dispensar graça sobre mim, eu acredito, Deus, que eu ficarei mais branco do que a neve. Eu acredito, Deus, no perdão do meu pecado. Eu acredito que o Senhor é capaz de reverter a minha história. Até mesmo para chegar-se perante o Senhor com o coração contrito, precisa ter fé. Precisa acreditar que Deus é capaz, porque não adiantaria eu chegar perante o Senhor pedindo Ele algo, acreditando talvez que Ele não seria capaz de fazer. Ele diz no verso 9: esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ele sabia o peso que estava sobre os seus ombros. Ele diz: ó meu Deus, verso 10, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabia que agora ele teria um corpo limpo, que agora ele teria a capacidade de voltar a se relacionar com o Senhor, sem mais sentir aquele peso, sem mais sentir aquela dor, sem mais sentir aquela agonia. Ele diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Olha o que acontece quando a pessoa não tem a capacidade de reconhecer que sozinho ele não vai se livrar da sua situação pecaminosa, que sozinho ele não é capaz. Deus cria dentro dele um coração puro e renova um espírito inabalável.
É isso que Deus faz com aquele que reconhece que é um pecador e reconhece ainda mais que Deus é capaz de sim, de perdoar o seu pecado. Deus é capaz sim, de mudar a sua vida, mudar a sua história, fazer de você uma nova criatura, colocar dentro de você um espírito não igual ao que estava antes, mas renovado, um espírito capaz de reconhecer e te fazer ir até o Senhor e confessar os seus pecados. Um coração limpo, um espírito estável, um espírito reto, um poder criativo. Porque é isso que Deus faz com aqueles que se dispõem a pedir ajuda ao Senhor. Não afaste de mim a tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Imagina, irmãos, aquele que insiste em viver no pecado, aquele que dia após dia comete o mesmo erro, comete a mesma falha, comete o mesmo pecado. Ele corre o risco de ter o Espírito de Deus afastado da vida dele. E não é isso que Deus quer. Não é isso que nós queremos, não é isso que ninguém quer. Por isso que Deus deixa os textos bíblicos, é por isso que Deus deixa a palavra dele para nos orientar que ao termos um coração quebrantado perante o Senhor, nós temos a possibilidade de receber de Deus de volta a nossa alegria. A alegria de adorar. Irmãos, o pecado causa tristeza nas pessoas. Deixa a pessoa com a cabeça baixa, desanimado. E olha o que o verso 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Restitui-me a alegria depois da oração, depois da confissão, depois da fé e do entendimento de que só Deus pode mudar a sua situação. O seu poder não resolve. O reconhecimento que as pessoas têm de você não resolve. Quando você reconhece que Deus é quem pode mudar a sua história, Ele restitui a alegria da salvação. Irmãos, quão triste deve ser para um crente perder a alegria da salvação. Não ter mais esperança na vinda do Senhor, não ter mais esperança de que dias melhores virão, se não for nessa terra, será no porvir. Quão triste deve ser para alguém viver dessa forma. É isso que o pecado não confessado faz com o ser humano, faz ele perder a alegria da salvação. Mas nós conhecemos o único que é capaz de restituir isso na vida do homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor, através do Espírito Santo. Ele é quem pode perdoar os pecados e restituir novamente a alegria da salvação e dar agora um espírito disposto a obedecer. Como diz o pastor Felipe, é o abecedário de Deus: obedecer. Quer se dar bem com Deus? Obedeça. Quer ser próspero? Obedeça. Obedeça ao Senhor e tudo de bom virá sobre a sua vida. Ele não só vai restituir a sua alegria da salvação, como Ele vai te dar um espírito disposto a obedecer. Aí sim, depois, você vai estar apto até para ensinar os outros. Depois de reconhecer, de se derramar perante o Senhor, de ter de volta o motivo de alegria. Ele diz no verso 13, então, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Eu aprendi, Deus. Eu sei como é que faz. Eu fui perante ti com um coração quebrantado, um coração contrito, me sentindo despedaçado. Eu me rasguei, eu gritei perante o Senhor por causa do meu pecado, porque eu senti que sim, Deus, o meu pecado entristecia o teu coração. Eu acredito que sim, Deus, o pecado, o Senhor abomina o pecado. Eu entendi, Senhor. Agora eu posso sair para evangelizar.
Eu posso sair para dizer para o mundo que Deus perdoa sim os pecados, que Deus devolve a alegria, que Deus renova a alegria, que Deus tem nova vida, nova esperança, novas expectativas para as pessoas que estão perdidas lá fora. Agora sim eu posso dizer: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Porque eu reconheci como pecador, reconheci a minha pequenez, reconheci que eu não sou capaz. Agora eu posso ensinar ao outro pecador que existe um caminho para ele, e o caminho do perdão é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele quem devolve a alegria, Ele quem devolve a esperança, é Ele quem devolve as expectativas de dias melhores. É Ele que diz no seu coração: vale a pena viver, vale a pena lutar, vale a pena ter esperança, porque um dia eu virei nas nuvens e chamarei o meu povo, uma igreja lavada, remida, que tem alegria no coração, alegria da salvação, que quando pensa no céu os lábios enchem de riso, os olhos lacrimejam, porque sabe que existem lugares sendo preparados para nós. Ele diz no 14: salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus, da minha salvação, para que a minha... Graças a Deus. Salva-me do pecado de sangue derramado. Ele tinha consciência do que ele tinha feito. Ele sabia a falha que ele tinha cometido. E o primeiro passo para a mudança é isso, irmãos. É reconhecer que nós somos pecadores e que somos dependentes da graça de Deus. Não fique lutando com suas próprias forças, com seu próprio braço, tentando resolver os problemas que são consequências dos seus pecados. Se prostre perante o Senhor, sentindo peso no seu coração, na sua alma, de que aquilo maltratou o nosso Deus. E Ele vai liberar o perdão sobre a sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez pregar a Tua palavra. Deus nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a fazer como Davi, como Teu filho amado, que era um homem segundo o Teu coração. Pecou sim, Senhor. Cometeu atrocidades, mas ele, ó Deus, teve a capacidade, a sensibilidade de reconhecer os seus pecados e se prostrar perante o Senhor com um coração arrependido, contrito, Senhor, e alcançou graça perante Ti. Deus, eu peço ao Senhor para nós nessa noite, nos ajuda, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão pelos pecados da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor libere o perdão sobre nós, libera a Tua graça, devolva, Senhor, a alegria aos nossos corações, a alegria da salvação. Não afaste, não retire de nós o Teu Espírito. Ao contrário, Senhor, nos enche da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.